Capítulo 8. A autoridade e o aventureiro. O último capítulo se preocupou com a asserção de que a ortodoxia não é somente, como muitas vezes alardeado, o único guardião seguro da moralidade ou da ordem, mas também o único guardião lógico da liberdade, da inovação e do avanço. Se queremos derrubar o opressor próspero, não podemos fazê-lo com a nova doutrina da perfectibilidade humana, mas o podemos com a antiga doutrina do pecado original. Se queremos desenraizar crueldades costumeiras ou elevar populações degeneradas, não podemos fazê-lo com a teoria de que a matéria precede a mente, mas o podemos com a teoria sobrenatural de que a mente precede a matéria. Se queremos especialmente despertar as pessoas para a vigilância social e a incansável busca da prática caridosa, não podemos ajudar muito insistindo sobre o Deus imanente e a luz interior, pois essas são as melhores razões para o contentamento, mas podemos ajudar muito insistindo sobre o Deus transcendente e seu brilho esvoaçante e fugidio, pois isso indica o descontentamento divino. Se desejamos afirmar a ideia do equilíbrio generoso contra a terrível aristocracia, devemos ser instintivamente trinitários e não unitários. Se desejamos que a civilização europeia seja a um só tempo ataque e resgate, devemos insistir que as almas estão em perigo real, e não dizer que o perigo é irreal em última instância. E se desejamos exaltar os párias e os crucificados, devemos preferir pensar que um Deus verdadeiro foi crucificado em vez de um mero sábio ou herói. Acima de tudo, se queremos proteger os pobres, devemos defender regras fixas e dogmas claros. As regras da casa ocasionalmente jogam a favor do membro pobre. O arbítrio da casa está sempre do lado do membro rico. E chegamos agora à questão crucial que verdadeiramente encerra todo o assunto. Um agnóstico razoável, se chegou a concordar comigo até agora, pode com justiça se voltar para mim e dizer: você descobriu uma filosofia prática na doutrina da queda, muito bem. Descobriu um lado da democracia que hoje é perigosamente negligenciado, sabiamente afirmado no pecado original, muito bem. Descobriu uma verdade na doutrina do inferno, cumprimento-o. Está convencido que os adoradores do Deus pessoal olham para fora e são progressistas, cumprimento-os. Mas mesmo supondo que essas doutrinas realmente incluem essas verdades, por que não pode ficar com as verdades e abandonar as doutrinas? Dado que toda a sociedade moderna confia demais nos ricos, por que não aceita a fraqueza humana? Dado que as grandes eras ortodoxas tiveram uma grande vantagem acreditando na queda, porque tinham espaço para a fraqueza humana, por que você não pode simplesmente dar espaço sem acreditar na queda? Se descobriu que a ideia da condenação eterna representa uma ideia saudável de perigo, por que não ficar simplesmente com a ideia do perigo e deixar de lado a ideia da condenação eterna? Se você enxerga o núcleo do senso comum na casca da ortodoxia cristã, por que não pode ficar com o núcleo e abandonar a casca? Por que não pode, para usar a cantilena dos jornais que eu, como estudioso altamente agnóstico, tenho um pouco de vergonha de usar, simplesmente ficar com o que é bom no cristianismo, o que pode definir como valioso, o que pode compreender, e abandonar todo o resto, todos os dogmas absolutos que são por sua própria natureza incompreensíveis? Essa é a verdadeira questão, a última questão, e é um prazer tentar respondê-la. A primeira resposta consiste simplesmente em dizer que eu sou um racionalista. Gosto de ter alguma justificativa intelectual para as minhas intuições. Se trato o homem como um ser decaído, é intelectualmente conveniente acreditar que ele caiu e descobrir, por alguma estranha razão psicológica, que consigo lidar melhor com exercícios do livre-arbítrio de um homem se acredito que ele o possui. Mas sobre esse assunto sou ainda mais definitivamente racionalista. Não proponho transformar este livro em uma apologética cristã comum. Contentar-me-ia encontrar os inimigos do cristianismo nessa arena mais óbvia em qualquer outra ocasião. Aqui só forneço um relato do crescimento da minha própria certeza espiritual. Mas posso fazer uma pausa para observar que quanto mais investiguei os meros argumentos abstratos contra a cosmologia cristã, mais passei a vê-los sob uma luz negativa. Quero dizer que, tendo descoberto que a atmosfera moral da encarnação era parte do senso comum, olhei então para os argumentos intelectuais bem estabelecidos contra a encarnação e descobri que todos eram parte do bom senso comum. Para que não se considere que o argumento sofre pela ausência da apologética comum, irei resumir aqui muito brevemente meus próprios argumentos e conclusões sobre a verdade puramente objetiva ou científica do assunto. Se me for perguntado, como uma questão puramente intelectual, o porquê de minha crença no cristianismo, só posso responder: pela mesma razão que um agnóstico inteligente descrê no cristianismo. Acredito racionalmente através das evidências.
mas as evidências